Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato pra você. E vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então, vamos para o primeiro relato. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Eles vieram me pedir ajuda. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana. Fulana. Nossa, esse relato é antigo. Eu peguei uns antigos hoje, hein? Fique tranquila que todos os nomes estão trocados e eu vou contar uma história que aconteceu comigo no mês de junho de 2020. Tá. Atualmente, eu e meu esposo moramos no interior de São Paulo, mas a família dele é do Rio Grande do Sul. É sobre uma boate que incendiou e infelizmente fez várias vítimas. Eu não vou falar o nome da boate aqui em respeito às vítimas e aos familiares, enfim, ela mesma está dizendo aqui. Bom, vamos lá. Eu conheci o meu esposo É que esse relato, gente, é de 2021, tá? Então, o que eu tô lendo aqui, ela escreveu em 2021, tá? Então, vamos lá. Eu conheci o meu esposo há 2 anos, na verdade é mais, né? Porém, fui viajar para conhecer a família dele em 2020, né? E chegando lá, eu sabia do fato que ocorreu nessa boate, que na época repercutiu o mundo todo, né? E então eu comentei a ele que eu queria passar na frente, do local de curiosa mesmo. Antes eu tinha comentado com a minha irmã, que é espírita, que eu ia passar em frente para ver o local. E ela me disse que não era muito bom, devido ao fato, né, de tudo que aconteceu. E também por eu ser médium. Mas eu não sou praticamente, porque eu sou medrosa. Bom, ser medrosa e ser médium são duas coisas assim diferentes, né? Você pode ser médium e ser medrosa. Ai, sentei em cima das minhas calças. Né? Você pode ser médium e ser medrosa. Então, não seria muito bom, ela disse, né? Não seria muito bom passar lá. Porque eu tinha a coroa aberta e na religião dela, para frequentar lugares que, tipo, onde ocorreram tragédias e tal, você tem que ter um preparo, você precisa se proteger antes, pois pode haver alguns espíritos por ali, né? Alguns bons que estejam por ali, mas outros também nem tanto, entendeu? E eu, na hora, até que desisti, né? Falei, tá, não vou. Porém, coincidiu de no mesmo dia, por volta de umas 7 da noite, irmos ao centro comprar churros. E essa boate fica mais ou menos a umas 2 quadras abaixo do local onde fomos. E aí eu acabei indo. Eu e meu esposo. Bom, chegando em frente, eu vi chegando em frente ao local, eu vi bastante imagens, assim, de santos, sabe? Bastante santos, velas, flores de familiares das vítimas. Eu fiquei por uns 5 minutos somente ali, sabe? E também já quis ir embora. Falei pro meu esposo, vamos embora, né? Estendi minha mão na porta e falei em voz alta, que eles encontrem a luz. E então fomos embora para casa da minha sogra, onde ficamos hospedados. Quando chegou a noite, fomos dormir. E eu demoro um pouco para pegar no sono, ao contrário do meu esposo. E nesse meio tempo, eu fechei os olhos para, né, me concentrar, para dormir. Sabe quando você fecha os olhos e fica meio dormindo, meio acordado? Sei. Nisso eu ouvi 2 vozes falando: Moça, moça, eu sou a. Ela não falou se os nomes estão trocados, então eu vou trocar. Não falou, né? Ah, não. Fique tranquila que todos os nomes estão trocados. Falou assim, então vamos lá. Então ela falou assim: Moça, moça, eu sou a Bruna. E o outro falou: E eu sou o Renato. Que luz é essa que você disse? Fala pra gente. Ana, eu juro que na hora eu me tremi por dentro. Porém, eu fingi que não ouvi.
Porque apesar de gostar de histórias e filmes de terror, eu morro de medo, Ana. Eu, fulana, fingindo que não era comigo, né? Porém, o meu subconsciente falou assim: vou fazer uma oração do Pai Nosso e aí vocês sigam a luz. O meu subconsciente fez essa oração e então as vozes sumiram. Eu peguei no sono e, meio com receio de contar essa história para o meu esposo, nem falei nada no dia seguinte. Porém, no outro dia que iríamos embora, chegando em São Paulo, na Serra de Juquiá, entramos no assunto da boate. E eu decidi contar. Falei: Diogo, posso te contar uma coisa? Aí ele disse que sim. Aí eu comecei a contar pra ele e tal, e a hora que eu disse o nome das pessoas, ele começou a chorar. Do nada. E perguntou se era verdade o que eu tava dizendo. Eu disse que sim, e que eu jamais brincaria com uma coisa dessas. E aí ele disse que Bruna e Renato eram um casal de amigos dele, que infelizmente faleceram nesse incêndio. Ana, na hora eu fiquei sem chão. Porque ele nunca tinha me dito que tinha perdido amigos nessa tragédia. E disse que o pai desse moço era um primo de 3º grau dele. Eu fiquei sem palavras, sem saber o que dizer. Porque eu juro por Deus que eu nem imaginava de quem eram aquelas vozes. Ele até me mostrou depois o pai desse moço e a foto dessas duas pessoas. Porque tem o pai dele, né, em redes sociais, é isso? Em uma rede social, enfim. Olha, isso nunca tinha acontecido comigo. E eu fiquei pensando, como pode, depois de anos, eles virem procurar ajuda assim? Será que eles viram o meu esposo e o conheceram? E aproveitaram que eu sou médium para pedir ajuda? Bom, não sei. Só sei que hoje só sei que hoje eu tenho mais do que certeza de que espíritos existem. E por um lado, eu me sinto aliviada em saber que de alguma forma eu os ajudei a encontrar a luz que tanto precisavam. Bom, Ana, esse é o meu relato. Eu espero que tenha gostado e obrigada por nos dar a oportunidade de contar as nossas histórias. Gente do céu, olha só. Então, não foi balela, não foi imaginação ou sonho que ela escutou, porque foi confirmado justamente pelo esposo dela, que de fato, né, vai falar que é coincidência também, né, ela ter falado lá na frente que eles encontrem a luz e eles virem, encontrou talvez uma certa ligação, né, pela amizade com o rapaz, e perguntar onde que tá essa luz. Gente, mas eles ainda estavam... Então, o que acontece? Porque muitas pessoas fizeram ali suas orações por essas, né, por essas almas, por essas pessoas ali. E, né, quando tudo aconteceu, e até depois, como ela disse, ainda tinha muitas imagens, flores. Então, com certeza, o pessoal fez suas orações, né, fez os pedidos para que eles encontrassem a paz, ou seguissem seus caminhos. Mas mesmo assim, por que alguns ainda estavam ali, ainda estavam procurando a luz? Porque ela disse isso e aí eles foram atrás dela para saber. Se alguém tiver um comentário a respeito, sempre com respeito também, por favor, deixa aí aqui embaixo nos comentários. E se tiver uma história parecida, também conta pra gente. Ok? Pois é. Então, nossa, que coisa, né? Muito interessante ver essas histórias. Interessante. Cadê? Deixa eu só anotar aqui. Vamos pro próximo relato, que é: ele me observava dormindo. Oi, Ana, tudo bem? Eu assisto o canal de vocês desde mais ou menos 2015 e 2016, bem no comecinho mesmo. Eu assistia com meu melhor amigo, mas nunca fui tão ativa porque eu sou sensitiva. E em determinado período, depois de ouvir alguns relatos, algumas histórias, eu começava a passar mal. Gente do céu, a pessoa que é mais sensível, né? De repente aquilo, é o que eu falo, se aquilo mexe com você, né? Pode
É igual o tal dos filmes de terror, né? Se você assiste filme de terror, tá ok, tá ok. Mas a partir do momento que você assiste o filme te pega ali, faz você sentir medo de fato, faz você, né, mudar ali tua vibração, aí o negócio já muda de história. Então você tem que ver, você é dos que pode assistir filme de terror ou você é dos que vai ter medo e aí, né? Bom, continuando. Então eu começava a passar mal, não dormia de noite e até mesmo ouvia coisas como passos e vozes na minha antiga casa. Há um tempo atrás, esse meu melhor amigo veio a falecer. E ele sempre me dizia para enviar essa história para você. Então, como uma breve homenagem, eu dedico o relato a ele. Antes tarde do que nunca, né? Porque esse relato foi me enviado em 2021 também. Eu tô garimpando alguns lá, sabe? Vira e mexe eu trago uns lá de trás que ainda não foram lidos, pego uns recentes e a gente vai fazendo isso. Aí hoje eu resolvi pegar os lá de trás. Bom, vamos lá. Voltando aqui, o relato. Como um bom filho a casa torna, eu me sinto mais forte espiritualmente hoje em dia e venho acompanhando o canal mais ativamente, de novo. Então vamos lá, como eu disse anteriormente, sempre fui muito, muito, muito sensitiva mesmo. Em questão assim de ver, ouvir coisas e só sentir vibrações ruins e boas em pessoas e lugares. É isso? Mas eu não pertenço a nenhuma crença, nenhuma religião. Eu ando meio que descobrindo as coisas que eu tenho fé, assim, sozinha. Desde que eu era criança, eu costumava ter muitos pesadelos o tempo todo. E lembro de todos muito claramente. O mais antigo que eu consigo te contar era um sonho onde eu viajava com meu pai e onde íamos tinha muitos buracos por todo canto. A gente ia desviando de tudo, mas em um deles o meu pai caiu. E como eu era criança, eu não consegui segurá-lo e assim eu fiquei sozinha para sempre. Olha, eram pesadelos que davam muita agonia. Como um homem gigante com um machado tentando me matar e eu não conseguia me esconder. Eu precisando fazer cirurgia e sendo cortada ao meio. Minha casa ficando inteira branca e com, parecia sangue espirrado por todos os cantos. Eu ficava sozinha em um buraco com barro e restos de ossos. Olha, sinceramente, não eram sonhos de uma criança de 8 anos de idade, né? Não eram sonhos para uma criança de 8 anos sonhar. Bom, um tempo depois, eu comecei a acordar no meio da noite por conta desses sonhos. E um dia, ao olhar para a porta, eu vi um homem estranho parado ali, olhando fixamente para mim. Ele era alto, tinha mais ou menos 1,80 m de altura, pálido e extremamente magro. Eu ignorei, pensei que era coisa da minha cabeça e acabei pegando no sono segundos depois. O estranho é que ele apareceu de novo, no outro dia. E no outro também, e no outro. E quando me dei conta, ele estava sempre ali, sempre me olhando, sempre com cara de nada. Só sério. E me olhando. E eu tinha medo de chamar minha mãe ou de passar por ele para ir até o quarto da minha mãe. Então eu só fechava os olhos com força e me cobria. E esperava a noite passar. Um dia cheguei a perguntar pro meu pai se era ele na minha porta. E ele falava que não. Minha mãe sempre tentava me tranquilizar, falando que era minha imaginação e falando para eu orar. Mas um dia ela, vendo o meu medo, resolveu trocar de quarto comigo. Então, o quarto dos meus pais seria o meu e o meu seria deles. E eu fiquei aliviada. Porém, não acabou, não. Continuei tendo os meus pesadelos estranhos e um dia, depois de sonhar que um palhaço que tinha no meu quarto tentava me pegar, eu acordei aos gritos e minha mãe me levou para dormir com ela, no meu antigo quarto. Colocou um colchão no chão, me cobriu e voltou a dormir. E para minha surpresa, quando eu abri os olhos de novo e olhei na direção da porta por baixo da cama, eu consegui ver só os pés daquele homem lá. E toda vez que eu abria e fechava o olho, ele estava mais próximo. Senhor, tipo filme de terror mesmo, sabe? Mas estava cada vez mais próximo, então eu resolvi não abrir mais os olhos e dormir de uma vez. Depois desse dia, eu nunca mais o vi. O tempo foi passando, eu fui crescendo, meus pesadelos foram diminuindo até quase não existirem mais. E então chegaram os meus 20 anos e adivinha, Ana?
Eu voltei a ter pesadelos quase todas as noites. Sonhei com um monstro puxando meu rosto para olhar pro espelho e vê-lo de maneira assim, obrigada, sabe? Sonhei com um lugar deserto cheio de olhos em todas as partes, dentre outros sonhos que eu acho que ficariam como proibidões se eu contasse agora. E o pior de tudo é que o rosto daquele homem reapareceu na minha mente. Parece que eu sinto a presença dele perto de mim quando eu tô dormindo. Se eu ao menos conseguisse vê-lo de forma física de novo, como eu via quando tinha 8 anos de idade, eu juro que eu ia confrontar ele agora. Mas é como se ele tivesse medo de mim agora, ou algo assim. Às vezes, quando eu acordo, eu vejo um vulto rápido, mas nunca é nada concreto assim pra eu dizer é ele, sabe? Mas sigo tentando decifrar. Desde novinha, esses pesadelos muito macabros, esse homem presente todas as vezes que... Mas sigo tentando decifrar. Acho que... Pois desde nova tenho esses pesadelos muito macabros, tem esse homem aí que tá presente em todas as vezes. E então toda vez que tenho esses sonhos ou vejo esse homem, sei lá, é estranho, é muito pesado. Sinto até mesmo ele olhando... Eu sinto olhando agora enquanto eu escrevo esse relato pra vocês. Se alguém souber de alguma história parecida, por favor me contem. Ainda quero saber quem é esse homem e o que ele quer comigo. Se ele tá me protegendo ou ele é quem me traz os pesadelos. Um abraço, Ana e Assombrados. Espero que gostem e nos vemos em breve. Um beijo pra você, muito obrigada. Seu amigo tinha razão, é uma história bem interessante e nunca foi em algum lugar assim mais pra saber a respeito desse homem, sei lá, um centro espírita, um lugar assim, né, pra contar essa história e tentar descobrir por que dos pesadelos, por que ele tá sempre lá, quem é ele, né, de repente, não sei, estranho, né, se alguém tiver alguma opinião, conta aí. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui mesmo. Tá, eu espero. Vamos pro próximo relato. Deixa eu anotar que eu contei esse. Já anotei, eu não lembro. Ai. Vamos lá. Luz no corredor. Oi, Ana, tudo bem? Primeiro, quero parabenizar você por este canal, onde podemos compartilhar as nossas experiências. Esse é o primeiro relato de vários que eu tenho, ou melhor, este é o primeiro relato de vários que adquiri, ou melhor, adquirimos ao longo dos anos. Não tem nomes. Tá. Bom, meu nome é fulana, não tem nomes, meu nome é fulana. É só o dela, acredito, né? Meu nome é fulana, moro na zona leste de São Paulo, capital. Tenho os meus 37 anos, que eu viva por uns 100 no mínimo. Esse daqui não é recente nada, é outro antigo. Que eu viva por uns 100 anos no mínimo. Nós nos mudamos para esse local, eu estava com 2 anos. Nós éramos de Santo André, São Paulo. Quando nos mudamos para essa casa, era uma casa da Coab, com apenas um cômodo e um banheiro. E assim que pisamos os pés lá, sempre aconteceram coisas meio que estranhas. Eu tinha ali entre 4 e 5 anos. Lembro que quando eu era pequena, até os 12 anos, eu tinha um amigo imaginário, o Renato. Mas em questão... Mas em relação a ele, a história fica para um outro dia. Para poder entender, eu vou descrever como estava a casa. Pois ainda moramos no mesmo lugar, mas naquela época era assim, uma casa térrea com quintal e com um quintal em toda a extensão da lateral. Do quintal à porta de entrada, para adentrar na casa, era pela lavanderia. Então, ali no quintal tinha a porta de entrada, né, da casa, que era através da lavanderia, isso. Aí vinha a cozinha do lado direito e a sala do lado esquerdo e o banheiro. Meu quarto e das minhas 2 irmãs mais velhas,
Aí tinha um pequeno corredor e no fundo o quarto dos meus pais. Bom, minha mãe, desde que me entendo por gente, sofre com problemas renais. Ela estava passando por uma dessas crises renais. E eu lembro que a minha avó, por morar próximo, ia lá em casa para poder ajudar nos afazeres, visto que minha mãe estava acamada. Minha mãe é cristã. Na verdade, uma grande parte da família materna é. Já fazia uns 2 ou 3 dias que a minha mãe estava sofrendo com fortes cólicas renais. E a minha mãe sempre deixava a contragosto. Minha mãe sempre deixava a contragosto do meu pai a luz do corredor dos quartos acesa. Ela não gostava de ir na cozinha no escuro, sabe? E voltar depois apagando as luzes. Dava um certo medo daquele breu que ficava. Nós o entendemos. A mãe deixava a porta do nosso quarto meio que aberta, só uma fresta assim para entrar uma luzinha e não precisarmos de abajur. Eu sempre durmo virada para o lado da porta, não importa a posição da cama ou o lado da cama. Sempre dou um jeitinho e viro para o lado que está a porta. Já eram umas 2 horas da manhã, quando o meu amigo imaginário, Renato, sussurrou no meu ouvido. Olha! Sonolenta, abri os olhos e vi um clarão vindo do corredor. Achei estranho, mas continuei na cama. Pensei que fosse o meu pai indo buscar um remédio ou indo no banheiro, mas a luz era meio que diferente. Era branca demais. Fiquei olhando, esperando que se apagasse e o pai ou até a mãe passasse ali na frente, né? Mas ao invés do que eu estava pensando, eu vi claramente 7 anjos passando em direção ao quarto da minha mãe. Rapaz, deu pra contar. Eu já tinha perdido a conta. Eu ia ver um passando, outro, eu falei, não sei quanto, passou vários, mas não sei quantos. Mas como era o anjo? Vamos ver. Na verdade, eram 7 homens, todos de túnica branca e capuz. Tinham os pés, mas flutuavam. Mas não tinha asa, então. Eram homens com túnicas e capuz branco. Flutuavam. Uns olharam para dentro do meu quarto, mas passaram. Ana, eu não fiquei com medo, mas a paz dentro do meu coração foi imensa. No outro dia, ao acordar, a minha mãe estava de pé fazendo café, toda feliz e sem nenhuma dor. Quando a minha avó chegou e viu a minha mãe, ela não acreditava no que estava vendo. Então minha mãe começou a contar o que aconteceu. Mãe, Deus é tão maravilhoso. Ontem de madrugada eu já não estava mais aguentando de dor e pedi a Deus para tirar a minha dor. E aí eu disse, mãe, é isso? Ela? Não, é a mãe dela que continuou falando. Então, peraí, é o mesmo, a mesma fala. Então, é a mãe dela contando pra mãe da mãe, pra avó, né? Mãe, Deus é tão maravilhoso que ontem de madrugada eu já não tava mais aguentando e pedi a Deus pra tirar a minha dor. E mãe, eu vi 7 anjos ao meu redor, todos com túnicas brancas, e eles passaram um tipo de algo geladinho em cima do meu rim e passaram a mão. Ficaram ao meu redor por um tempo e a dor foi sumindo até eu adormecer. Gente do céu! Ana, nesse momento eu disse, mãe, eu vi os anjos passando no corredor pro seu quarto. E aí eu os descrevi também. E nesse momento minha mãe chorou. Olha, eu não sei se teria alguma ligação, mas a minha mãe, quando eu fui nascer, teve complicações no parto. E até hoje nós temos uma ligação muito forte. Por exemplo, ela se machuca em um lugar e no mesmo dia, sem querer... E no mesmo dia, sem mesmo eu saber, eu me machuco no mesmo lugar. Às vezes nós temos os mesmos sonhos, essas coisas. As minhas irmãs não viram os anjos. E graças a Deus, depois desse dia, minha mãe nunca mais teve crises renais. Bom, Ana, esse é o meu relato. Que até hoje, assim, meus olhos se enchem de lágrimas quando eu me lembro.
Beijos pra você, pro Matheus, pros bebês, que são muito fofos, e pra todos os assombrados. Peço desculpas se o corretor não ajudou, pois eu tô no celular. Caso tiver alguma dúvida, estarei prontamente à disposição. Até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada, gente. Olha só, né? A confirmação, ela veio. Então, esse amigo imaginário não é tão imaginário assim, não, né? Se fosse imaginário, como que ele ia chegar lá e falar, olha, bem na hora que os anjos estavam passando ali, né? E ter ser confirmado pela mãe que foi curada ainda por esses 7 espíritos, anjos, não sei, que vieram ajudar e tirar a dor. Olha que legal. A espiritualidade ali, agora de capuz. Era a roupa. Que legal. Alguém já passou por algo parecido? Conta aí pra mim que eu quero saber. Fiquei pra mim só, não conta pra todo mundo, né? Porque aí eu vou contar pra todo mundo. Que legal, muito bom. Próximo relato. Deixa eu ver aqui. Próximo relato. Os vizinhos e a criatura. Olá, Ana. Sou de Pernambuco, tenho 22 anos. Opa, agora já tem mais, porque esse relato é antigo também. Irei contar um relato que a minha avó me contou pessoalmente e eu decidi te mandar. Sucesso no canal, amo os vídeos, muito obrigada. Não vou mencionar nomes, o relato é rápido, vamos lá. Minha avó já tinha tido a minha mãe e morava na área rural ainda. Ela conta que tinha vizinhos perturbadores, era uma família. Aqueles vizinhos chato que a maioria das pessoas tem, sabe? Gostavam muito de chamar nomes feios, falar coisas feias mesmo. Em específico, chamavam muito peste. Um com o outro, sabe? Chamavam um e outro peste, essas coisas. Aí teve um período que dava pra notar toda a turbulência que passava naquela casa. Brigas e mais brigas, tudo quebrava lá. À noite, alguma coisa batia neles. De manhã, quando saíam de casa, era perceptível até os hematomas. Mas como assim alguma coisa batia neles ou eles se batiam? Também os copos e os pratos de vidro viviam caindo. Era sempre, sei lá, um ambiente tenso naquela casa. Até que um dia uma mulher dessa casa, a mãe, procurou a minha avó, pediu ajuda a ela, pois minha avó era e ainda é cristã. Minha avó falou com o pastor da igreja e ele foi lá fazer uma oração nessa casa, pois aparentemente o problema lá era espiritual. O pastor, quando entrou na casa, já ficou muito sério e com um olhar fixo no teto. Depois perguntou, olhando para o teto, onde ninguém da casa estava vendo nada, perguntou: "O que você está fazendo nessa casa?" Aí, perguntou para a coisa que estava no teto. Ele ficou olhando para o teto e falou com o teto. Falou: "O que você está fazendo nessa casa?" Aí a criatura, que só ele via, ninguém mais estava vendo. Aí a criatura respondeu pro pastor: "Eles vivem me chamando, pois agora eu vim e não saio mais daqui." E o pastor falou: "E quem é você?" E aí a criatura respondeu: "Eu sou a peste. Me chamaram e eu vim." E o pastor falou: "Você vai embora agora e vai deixar essa família em paz em nome de Jesus, pois ele tudo pode." Aí a criatura ficou retrucando, mas o pastor fez uma oração e conseguiu tirar aquilo da casa. Logo depois da oração, o pastor explicou a situação para a família, o que estava na casa deles e tal, e falou: "Olha, eu tirei o mal, né, dessa casa, mas se vocês continuarem chamando esse nome aqui, não me chamem mais. Tipo, o problema é de vocês agora. Já avisei o que tá acontecendo, mandei embora, mas não adianta se vocês não colaborar, né? Agora, se continuar falando, aí tipo, que se exploda também, aí se virem com troço aí na casa, né? Tô falando, não é pra ficar nesse clima aí que atraiu a coisa ruim. Então, tô falando, tirei o mal da casa, mas se vocês continuarem chamando esse nome aqui, nem me chamem mais. Tudo que acontecer nesse lado aqui vai ser responsabilidade de vocês agora." Bom, depois disso, a harmonia na casa voltou e as coisas começaram a ir pra frente pra eles. Bom, esse foi o relato. Ana, obrigada por ler. Tá, são outros relatos aqui que ela mandou. Gente, então, a gente tem várias histórias aqui, né?
falando desse lance de você chamar, falar coisa ruim, sabe? Eu sempre bato nessa tecla aqui, que é muito sério o que sai da sua boca, sabe? O que você fala pros outros, ou que você simplesmente, solta no ambiente. E aí, se é xingamento, se é palavra pesada, né, direcionada até... E eu falo que, assim, elas vêm com mais peso quando ela é direcionada ou intencionada, né, essa intenção que vem junto com a palavra, esse peso de você falar assim as coisas, isso tem peso. Por que eu falo isso? Porque eu fico falando, é só as palavras? Talvez tenha né, só o lance. Mas é que eu conheço que no pessoal do sítio, tem um pessoal que usa meio que o palavrão assim, mas no decorrer da fala, não é com maldade, não é... Ai, tal, sacou? É lazarento de bom, sabe? Aí, lazarento, xingamento, um negócio assim, né? Mas é falar de um jeito que não é com maldade, não é intencionado pra ninguém, sabe? É só pra expressar, tipo, é muito bom. Aí a pessoa solta o xingamento no meio pra falar que é muito bom. Então, talvez tenha algum peso, talvez, mas não é tanto igual essa brigaiada de ficar desgraça, peste, sabe? Que vem com aquele peso, com aquela intenção, né? E isso daí vai gerando negócio que a gente já cansou de ver aqui nessas histórias, que o negócio materializa, sei lá, ele falou, eu sou a peste, aí vem a desgraça, né? O negócio materializa ali, aparece e depois quer ficar grudado lá. E aí a coisa vira uma bola de neve, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que aquela presença ali já traz coisa ruim também, aí você já fica ruim, aí já xinga de novo, né? E é isso aí que o pastor falou mesmo, ó. Pede ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar vindo pedir aqui pra fazer oração, pra tirar os negócios. Vocês não vão vigiar a boca de vocês, né? E é isso. Então vamos tomar cuidado. Porque da sua boca sai bênção e maldição. E vamos lá pro próximo relato. Que é... Efeito Mandela. Não sei do que, o título é esse. Relato Efeito Mandela. Oi, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu assisto seu canal há pouco menos de 2 meses. Mas na verdade é porque esse relato é antigo. Já havia visto alguns vídeos da sua coletânea antes, mas nunca tinha parado para prestar atenção no conteúdo do canal. Porém, de uns 2 meses pra cá, eu tô viciada. Não consigo parar de assistir os relatos. Todos! Eu e minha filha de 11 anos estamos simplesmente apaixonadas pelo canal. Me inscrevi e não perco nenhum relato sequer. Muito obrigada, ó. Beijo pra você e pra sua filha. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me deixou muito pensativa esses dias. No último dia 5 de outubro de 2019, fomos passear em um sítio no interior de São Paulo. E lá não há sinal de internet, nem torres de celular, não tem nada. É um lugar maravilhoso para você se desconectar totalmente dessa bagunça, essa correria da cidade grande. E por não ter sinal algum, eu costumo desligar o celular. E dessa vez não foi diferente. Voltando para São Paulo no domingo à tarde, eu liguei o celular numa cidadezinha onde já havia sinal de civilização. E aí foi chegando todas as notificações, as chamadas perdidas, mensagem, e aí que começa a estranheza. Chegou notificação dos últimos vídeos postados por você. Oh, meu Deus, vai envolver nós aí no negócio. Olha nós de outra dimensão aí, vamos lá. Chegou notificação dos últimos vídeos postados por você e o Matheus. E então um deles era sobre o efeito Mandela. E aí eu comecei a lembrar que eu vivenciei... achei que já era nós aqui. Aí eu comecei a lembrar que eu vivenciei esse efeito no último fim de semana. Deixa eu contar um pouquinho sobre a casa do sítio, para que vocês entendam melhor. É uma casa grande, que tem 4 quartos, com diversas camas e beliches, para acomodar todos os visitantes, né? E tem um corredor. E lá há 3 quartos do lado esquerdo e um último lá no finalzinho do lado direito. Chegamos e logo fui levando as coisas para o último quarto do lado esquerdo. Mas aí o meu namorado pediu para trazer as nossas coisas para o primeiro quarto, porque era lá que a gente sempre ficava. Mas o estranho é que eu tinha total lembrança
de que sempre ficávamos, era no último quarto, ou seja, lá no terceiro quarto. Então eu perguntei pra ele por que a gente ia ficar no primeiro, se sempre ficávamos no último. E pra minha surpresa, ele novamente falou: não, sempre ficamos nesse primeiro, nós nunca ficamos naquele último quarto. Olha, eu achei super esquisito aquilo e perguntei pra minha, não sei quem, e pra minha, perguntei, pra minha filha e pra filha dele, eu acho. Meninas, em que quarto que nós ficávamos das outras vezes? E elas falaram: no primeiro. E eu ainda perguntei: mas tem certeza? E elas confirmaram que sim. E eu pensei que eu tava maluca, né? Pois só eu me lembrava disso, que a gente ficava sempre no último e não no primeiro. Ninguém mais lembrava, ninguém, né? Porém, Ana, é uma lembrança tão real que eu não consigo tirar isso da cabeça. Bom, esse foi meu relato, Ana, espero que gostem. Na verdade, a ênfase aqui é mais para mostrar a coincidência em eu passar pelo efeito Mandela e no mesmo dia você postar um vídeo falando a respeito. Eu achei interessante e quis compartilhar com vocês. Bom, um grande abraço a você, ao Matheus, aos pequenos, 1000 beijos de luz a vocês e que Deus abençoe sua linda família. Eu e minha filha fulana amamos você. Desculpe se o relato ficou grande, tá pequenininho. Outra coisa, vendo seus vídeos de alguns meses atrás, talvez de 2017 ou 2018, porque agora estamos em maratona, né, pra ver todos os relatos, eu vi alguns vídeos, você com o cabelo loiro e combina super com você. Claro que fica linda também, morena. Obrigada por ler o meu relato. Muito obrigada, um beijo pra você, se tá vendo ainda, né, o canal, não sei. Mas, então, aí o efeito Mandela seria mais aquela coisa coletiva, né? Onde todo mundo se lembra de algo que nunca aconteceu, né? Por exemplo, efeito Mandela, porque muita gente acreditava que o Mandela tinha sido morto e morreu na prisão, sei lá, tinha sido preso e morreu, sendo que isso nunca aconteceu, sabe? Ou todo mundo se lembra que no filme tal coisa foi dita, e na verdade nunca foi dita essa coisa nesse filme, mas muita gente tem a lembrança, não é só uma pessoa, entendeu? Muita gente fala, né? E aí você fica, mas da onde que eu tirei isso? Mas não foi só eu que tirei isso, muitas pessoas acreditavam, pensavam o mesmo que eu, sendo que o negócio nunca aconteceu. Então esse é o efeito Mandela, quando o negócio é coletivo. Aí no caso que só você se lembra de algo que nunca aconteceu, seria uma falsa memória. Mas aí eu já não sei se é uma falsa memória, se a memória é de fato falsa, ou o que tem aí pro meio. Aí lembra daquela história do salto de consciência? Do seu eu de uma outra dimensão pro seu eu daqui, pro seu eu de lá, né? Que alguns relatos eles falam, eu morri numa outra dimensão e automaticamente minha consciência pulou pro eu dessa daqui, que é muito parecido, mas não é a mesma dimensão. É uma coisa louca, né? Não sei, gente. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês. Será que numa outra dimensão que talvez ela estava vivendo, só que talvez nem todo mundo, talvez não, nem todo mundo teria essas lembranças. Morri lá e voltei pra cá. Às vezes a gente tá saltando de consciência em consciência e não se dá conta disso. Porque é muito parecido, mas algumas diferencinhas, sei lá. Que nem nesse caso, aí dá uma falhinha na Matrix, dá um defeitinho aí, você fala, mas não era naquele quarto? E de fato, às vezes na outra dimensão era, mas nessa não. E aí você pulou pra cá, pra sua coisa. Gente, não sei, né? São teorias, são coisas, a gente fica filosofando aqui, mas deixem as suas opiniões. E se já aconteceu algo parecido com vocês. Tem umas histórias muito interessantes de falsa memória aqui. É muito intrigante. Você fala, como? Será que é a cabeça também? Né? A gente tem que pensar, né? Será que a minha própria mente está pregando uma peça, né? Você, sei lá, algo que a ciência possa explicar, de repente, às vezes tem, né? Pode ser, não sei. Mas nós somos aqui do lado sobrenatural da coisa. Mas também não quero ser enganada, não. Eu quero entender o que de fato acontece, né? Que é real. Mas vamos lá, então, agora pro próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Um estranho convite.
Olá, Ana e Matheus. Sou apaixonada pelo canal e já envio um monte de relato. Sou fulana e tenho 41 anos. Os nomes já estão trocados. Esse relato não é longo, mas realmente aconteceu comigo. Eu mesma não me lembro, pois eu tinha apenas 5 anos de idade quando isso aconteceu. Quem me conta isso é minha mãe, e ela é a pessoa mais cética que eu conheço e detesta mentira. Então, é bem provável que isso seja verdade, e aconteceu na casa onde ela mora até hoje. Bom, nessa época tínhamos uma vizinha, que vou chamar aqui de Glória. A Glória tinha um casal de filhos, da mesma idade minha e do meu irmão. E como morávamos colados, esse casal de filhos vinha muito aqui em casa para brincar com a gente. A Glória não gostava muito de mim. Gente, como assim, né? A Glória não gostava muito de mim, pois eu era uma criança... entendi. Eu era uma criança bem pestinha e gostava de dar uns tabefe, uns beliscões na filha dela. Compreendi. Bom, aí um belo dia a Glória sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. O marido dela, então, se mudou para um outro bairro com as crianças. Pois bem, nessa época minha mãe trabalhava o dia todo e então eu e meu irmão ficávamos com uma babá. Vou chamá-la aqui de Luzia. Passado alguns dias da morte da Glória, eu e meu irmão estávamos assistindo TV com a Luzia e a minha mãe estava no trabalho. Já era de noite. De repente, eu saí da sala e corri lá para fora. E a Luzia foi correndo atrás de mim. Quando a Luzia chegou na garagem, ela viu que eu estava segurando na grade do portão e conversando, como se tivesse alguém do lado de fora falando comigo. Só que não tinha ninguém. Pelo menos ninguém que a Luzia pudesse ver. Ela então me puxou pelo braço e perguntou com quem que eu estava falando. No que eu respondi na maior tranquilidade. Eu estava conversando com a Glória, ué. Ela estava me chamando para ir brincar com ela. Luzia então ligou para o trabalho da minha mãe completamente apavorada e depois disso não quis mais trabalhar aqui. Bom, Ana, obrigada por esse espaço e por esse canal maravilhoso que eu, meu marido e minha filha amamos. Espero que gostem do relato. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Mas, você não gostar da pessoa, da criança, né? Uma criança, porque a criança é pestinha e tal, né? A gente fala, mas é criança. Daí até querer vir buscar a criança pra, que queria matar, levar embora. Aí a raiva já passa do limite, né? Mas será que era isso? Será que era Glória mesmo? Ou era alguma coisa que se aproveitou porque ela conhecia a Glória, né? Falou, vou aparecer como uma pessoa conhecida e vou atrair pra... Por que a mulher ia chamar ela pra brincar mesmo? Brincar, né? Ai, que estranho, né? Será? Será que era maldade da Glória depois que morreu? Ou será que não era a Glória? Né? Ou será que ela tava chamando pra brincar mesmo? Não sei. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se tem alguma história sobrenatural, manda o seu relato pra gente, pra relatos, pro e-mail, relatos@assombrado.com.br. Assombrado é no singular, tá? Não é no plural, não é assombrados. É assombrado.com.br. Tá? Envie o seu relato. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.